Bom dia, meus parceirão! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Como foi o Natal de vocês? Não vou nem fazer a piada do peru, mas essa aqui é uma continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota lutou contra o Xian numa porradaria muito legal de se ver. E como esperado, ele usou seu quarto selo do trovão e sentou a porrada no Xian. Mas o Xian fez uma previsão com o sangue dele, onde sabe um pouco sobre o seu passado. E agora o Mestre Li foi chamado na capital para resolver um grande problema que está acontecendo. E nesse momento ele está conversando com a Capitã Long. Enquanto isso, descendo 10.000 metros abaixo da terra, eles finalmente descem da cápsula secreta e chegam no local que eu não faço ideia o que seja, todo estranho. O Mestre Li fica perguntando o que realmente aconteceu. A Capitã Long fala que, como ele sabe, o núcleo de energia do selo celestial foi criado da energia espiritual do fundador dos Tautistas, e o monitoramento da companhia é em tempo real, mostra que o nível de energia sempre permaneceu igual. Entretanto, 3 dias atrás, após o Tang entrar no mundo supremo, o nível de energia diminuiu 0,1%, mas muito rapidamente retornou ao seu nível original. Diz que ele é o único que tem autoridade para checar o selo supremo, então os superiores pediram para trazê-lo aqui. O mestre Li fica rindo, dizendo que isso parece estranho. O poder do mestre deles é eterno. O núcleo da energia não deveria mudar através da passagem do tempo. Mas isso não acha que tem nada a ver com Tang. O selo supremo é usado para selar demônios. O pequeno Tang conseguiu sair de lá porque estava determinado a ser humano. E aquela garota também estava determinada a ser uma humana naquela época. Então conseguiu sair com ele. Em todo caso, uma ferramenta poderosa como o selo supremo não mudará por causa de 2 pessoas. Quanto ao que causou a mudança, só vai saber quando começar a ver. Manda ela ficar onde ela está, mesmo ela sendo humana. A força do selo supremo ainda trará alguns efeitos nela. Assim que se aproxima do selo, já começa a fazer seus movimentos. Água, terra, fogo. Esses foram ingredientes usados para criarem as meninas superpoderosas. O selo já começa a fazer os bloquinhos subir aos poucos, que vai chegando perto do teto. E assim que toca no teto, ele fica brilhando, fazendo aquela luzinha de selo. A Capitã Long, só de longe, sentindo a pressão do selo, fala que a energia espiritual é tão aterrorizante que está fazendo ela ter falta de ar, mesmo estando tão longe. E é a primeira vez que ela vê o lendário selo supremo. O Mestre Li vai de boa, subindo devagarzinho, e fica encarando o selo, falando: você que é o selo, hein? Eu já te vi antes, otário. Já usa os seus olhos do submundo. Fala que a Long deveria notificar todo mundo. Ela fica perguntando o que aconteceu. O mestre Li fala que no mundo supremo tem alguém tentando quebrar o selo, e esse alguém criou uma pequena rachadura. Felizmente, o selo conseguiu se reparar. A Long já fica nervosa, dizendo que um demônio foi capaz de causar uma rachadura no selo criado pelo Senhor Supremo. O mestre Li fala para ele dizer ao líder real para notificar a companhia dos 12 estados para ficar em alerta vermelho. Vai ficar aqui e fortalecer o selo por enquanto. Enquanto isso, no mundo supremo, quem lembra daquele carinha que tava numa gosma laranja? Ele vai saindo aos poucos do selo, sem a sua cabecinha. Fala que o alvo mordeu a iscas. Diz que a hora finalmente chegou, vai sair desse local em 2 dias. E fala que promete que vai trazer todo mundo pra fora. Enquanto isso, no outro dia, um solzinho bem bonitão, e o Xian tomando aquele cigarrão de boa, fumando seu nargas, dizendo que finalmente você está aqui, hein, meu caro. O Prota fala que ele deixou a porta de trás aberta para ele, hein, mano. Diz que, para resumir, ele sabe porque está aqui. O Xian fica falando: espera aí, deixa eu atender essa ligação. Na ligação tá o Jorginho falando que o céu tá ligando pra ele, quer saber como vai fazer as coisas a partir de agora. O Xian fala que sente muito, a partir de agora não vai mais trabalhar para o grupo. Por favor, manda ninguém ficar retornando para esse número. Manda o seu feijãozinho jogar esse negócio muito longe,
quanto mais longe ele for, melhor ainda. Diz que normalmente não usa nenhum dispositivo eletrônico, exceto o celular. O chefe só lhe contata em emergências em apenas 2 números. Um é do chefe dele e o outro do seu filho, mas não precisa mais do celular, porque agora ele tem um novo parceiro. O Prota fica perguntando qual é o motivo de se aproximar dele assim. O Xian fala que tem algo que ele está perseguindo a sua vida inteira. Talvez possa se aproximar disso através dele. Sabe que ele veio aqui por causa do que ele disse antes. O poder dele de adivinhação só lhe permite conseguir pedaços de informações. Então sente muito, não pode dar resposta certeira sobre o passado dele, mas pode encontrar mais na próxima adivinhação. O Prota fica perguntando, como assim na próxima adivinhação? Vai dar uma gota do sangue dele, e ele pode fazer isso aqui agora. O Xian fala que não é bem fácil assim, não pode fazer isso agora. Esteve repetindo a palavra parceiro desde a noite passada. É porque, se ele quiser conseguir mais pedaços de informações, deve ganhar confiança dele. Eles devem se tornar parceiro de verdades, ou seja, gay. Mentira, ele não falou isso, mas ele queria, tenho certeza. O Prota fala que a adivinhação dele é idiota. Estava aqui pensando que a seita Fang Xian era muito legal. As feridas que ele fez da noite passada não vão se curar em apenas 2 dias. Ele deve descansar bem. Se ele não se sentir bem, deve ir até o hospital. Quando se recuperar, vai vir atrás dele se conseguir uma tarefa. O Xian fica só com um sorrisinho falando, esse corpinho será meu. O Prota pensativo fala que o mestre dele não teve seu passado escondido. Precisa confiar nesse cara e investigar por conta própria a partir de agora. Em um local, em uma noite bem escura, um mendigo vem andando, se perguntando por que está aqui. Está morrendo de cansaço. Acha que vai passar a noite nesse local abandonado, o que pode dar errado. Já começa a mandar outro litro de 51 para a goela abaixo. Mas, na sua frente, ele vê 2 negócios estranhos rodando. Os bichinhos ficam fazendo barulhinho de 2 cornetinhas. Ele fala que acha que bebeu demais, devia parar um pouco com isso. Mas os negócios rodantes começam a chegar mais perto e começam a crescer. Ele fica tocando, falando que isso é tão interessante, parece tão real. Se o que está vendo fosse uma gatinha, ele já ia tacar a vara. Mas seus olhos começam a sangrar aos poucos e sua garrafa de 51 acaba caindo no chão. Ele é esmagado na mesma hora pelas 2 cornetinhas. Nessa hora, ele acaba de jogar no Vasco junto com a Rainha Elizabeth, um dedinho apontando pros disquinhos. E lá atrás tem um demônio sorrindo, falando que até um local afastado desse tem humanos. Parece que terão que encontrar outro local pacífico. E fica com seu sorrisinho um cara de rato velho. Uma pessoa vem perguntando se essa é a maneira com que ele faz as coisas. O demônio do sorriso continua rindo e começa a ficar todo vermelho, todo bravinho, igual um sapo cururu. O Lu Huan manda ele não ficar com tanta raiva do nada. É um novo colega de equipe. O sapinho fala que o Orelha de Rato humilhou eles. Não acredita que ele foi espancado por um novato inocente desse. Está curioso para ver o quão poderoso é os gongos dele em batalha. O Lu Huan fica perguntando se ele quer lutar, hein? Mas o sapinho não responde nada. Fala que se a majestade dele não tivesse dito que queria conhecê-lo, já teria ele matado agora mesmo. O Lu Huan pensativo fala que está ficando cada vez mais interessado nessa sua majestade que eles ficam falando. Assim que vão entrando em uma sala secreta, e não é secreta. O sapo fala que esse é um novato que sua majestade queria conhecer. No local tem vários demônios sentados. Todos são da espécie Baiano-Mi. Um encapuzado fala que a majestade estava esperando por ele. Um lobo pidão fala que ele é realmente um espírito felino, hein? Ele parece fraco. Pergunta se ele realmente é de classe A. A demônia raposa fala que finalmente temos um espírito com aparência decente por aqui. Lu Huan fala que tem 2, 3, 4, 7, hein? Mas por que eles são tão pouquinhos assim? Fala que o cara que está no teto consegue sentir o olhar assassino dele. Ele não precisa ficar escondido. O louva-a-Deus fala que ele pensa muito. O motivo dele estar aqui é porque tem uma boa vista de tudo. E se ele falhar nesse teste, vai matá-lo na mesma hora.
O Lu Huan fica rindo, dizendo que tá começando a gostar desse local. O encapuzado fala que o Orelha de Rato não pode deixar a majestade esperando. O Orelha de Rato já começa a usar sua técnica para ver se tem alguém perto. A raposa fala que é uma felicidade terem o Orelha de Rato aqui. Caso contrário, raramente poderiam ouvir a voz encantadora e legal da sua majestade. O Orelha de Rato fala que não encontrou nenhum dispositivo eletrônico no alcance de 1 quilômetro, além de um casal de ratos. Não vê nada, nenhum humano com energia espiritual. O encapuzado fala que a majestade pode falar agora. Já começa a tirar o pano que estava cobrindo ele. O Lu Huan fala que esses monstros estão agindo tão misteriosamente. O chefe dele finalmente está fazendo uma aparição. Está morrendo de vontade para ver quem é. Mas assim que o pano sai voando, ele já fica nervoso, dizendo que isso é uma piada. Só pode ser uma piada. Sim, na bandeja tem um sapo robô. Fala que é prazer em conhecê-los, mas devido à sua identidade secreta, pede para perdoá-lo por falar com ele dessa maneira. O nome dele é Boen. Espera que se junte à equipe deles. Lu Huan fala que estava com raiva no começo. A pessoa estava tão curiosa, não apareceu. E agora está falando com ele por um celular de criança. Mas está contente, pelo menos mostra que ele é uma pessoa cautelosa. O seu desejo é ter um local para ficar. Gosta da maneira que eles fazem as coisas aqui. O Boen fala que ele pode se juntar a eles, então Lu Huan pergunta como pode provar o valor para entrar nessa equipe. O Boen fala que é bem simples, vai apresentá-lo ao ministro da equipe. Ele é a sua orelha direita. O seu nome é Panyu. Segundo os humanos, ele está na classe A superior. O Huan fala classe A superior, hein? É algo muito bom. Pergunta se ele quer que ele enfrente, então. Boen fala que é exatamente isso. Se ele matar o Panyu, poderá se juntar a nós. Hahaha. Mas se ele for morto, vão dar ele um enterro bonito, pelo menos, com uma flor de rosa preta. O Panyu já veio pra cima, falando que a majestade já disse tudo. Ouviu dizer que ele subiu pra classe A depois de reviver. Está ansioso pela batalha dos dois. O Huan fica sem entender nada. Fala que parece que tinha apenas 7 aqui, hein? Pergunta o que é aquela coisa vermelha e brilhante atrás deles ali no fundo. O Panyu fala que ele foi capaz de evitar a detecção da orelha do rato. Poderia ser alguém de nível superior da companhia. Mas, quando o Bobão fica distraído, já toma um golpe no bucho, sendo atravessado na mesma hora. A raposa fala que é fofo para um cara simplório assim tomar um golpe desse. Mas ele é muito ingênuo. O Panyu fica falando: maldito demônio, você é um canalha. O Lu Huan fala que ele precisa usar o cérebro numa batalha. Cachorro idiota. Não mirou no coração dele de propósito. Então podem brincar um pouco mais. Mas fica nervoso porque o seu braço está preso. Panyu fala que está elogiando ele ao dizer que isso é uma batalha, mas só pode ser chamado de batalha se forem de forças iguais. Ele não é digno de se enfrentá-lo. Já começa a fazer o braço do Lu Huan ficar todo deformado. Diz que ele serve pelo menos como uma comida necessária. Aos poucos, o braço do Lu Huan vai sendo desfazido, sendo consumido. A raposa estranha fala que tudo que o ministro toca apodrece e é sugado. Pensou que conseguiriam um novo membro para a equipe. Lu Huan, na mesma hora, já corta o seu braço e se afasta. O Panyu fala que ele cortou o próprio braço, hein? O local onde tinha sido ferido começa a se regenerar aos poucos. Ele fala que mesmo se afastando, ele não vai conseguir escapar. Já vindo pra cima com seu sorrisão maligno na cara. E na mesma hora, já agarra as perninhas secas do Lu Huan. Ele já fica nervoso, falando: agora me fudi, me pegaram. Manda ele virar ossos e ser o seu alimento. O Lu Huan, nervoso, fala que pensou que conseguiria derrotá-lo. Um classe A também. Não percebeu que era um classe A superior. Então isso torna a classe dele um classe A inferior. Não consegue acreditar que a diferença entre esses dois é tão grande assim, apenas sendo uma classe. Nesse momento, a mente do Lu Huan ficou em branco diante do ameaçador Panyu. Somente uma palavra alivia sua mente. Aquilo era o desejo de fugir inconsequentemente. O Panyu fala que ouviu dizer que ele tem 9 vidas, então só vai triturar ele e vai depois matar.
matá-lo. Depois assim pode consumi-lo sem risco nenhum. O Luohan fala que virou um demônio recentemente. A carência de experiência dele de combate era muito forte, porém diante de uma situação de vida ou morte, seu instinto fez ele se lembrar. Pan Yu já acerta um golpezão na cara dele, em cheio, fazendo boom. Ele fala que ele decepou antes que ele pudesse remover tudo, hein? O Luohan fala que a maneira imponente dele assustou no começo e fez quase ele se esquecer que obteve várias vidas noite passada. Se ele jogar o jogo dele, ele não vai conseguir colocar as mãos no seu corpo. Na mesma hora, ele se desfaz todinho, virando uma amoeba. Eu não sei que habilidade é essa, mas tudo bem. Já começa a se afastar, pegando uma distância com seu corpo todo amoebento. O Pan Yu fala que isso é tudo que ele pode fazer, hein? Mas é muito ingênuo. Se ele estivesse tentando fugir, então o jogo já acabou. O louva-a-Deus manda não contar com ele. Esse trabalho não faz parte do seu serviço. É melhor ele terminar a batalha. Mas ele percebe algo diferente. O Luohan fala que ele não estava fugindo. Já começa a ficar se juntando com a sua gosminha. Está apenas começando. Ele começa a refazer seu corpo completamente. Fala que não percebeu isso mais cedo. Quando ele voltou à vida após levar um tiro, ganhou o poder de virar uma amoeba. Na segunda vez, o Orelha de Rato cortou sua cabeça. Ele queria replicá-la, então ganhou o poder de restauração. Fala que quando enfrentou a Orelha de Rato e morreu de novo, quando voltou à vida, pensou em como aumentar sua eficácia de combate. E como esperado, ganhou a habilidade de transformar seus membros na arma que ele mais quiser. O que lhe surpreendeu foi que conseguia fazer isso até mesmo na forma de amoeba. A raposinha fica perguntando, falando que isso é verdade. Esse poder é incrível então. O Orelha de Rato pensativo diz que pensou que poderiam lidar com seu potencial de crescimento para torná-lo um segundo poder de luta. Ele simplificou demais as coisas. Ele é muito astuto e competitivo. Se ficar aqui, se tornará uma ameaça mais tarde. O Luohan fala que, em suma, toda vez que ele voltar vivo, contanto que não seja exagerado, ele pode criar uma nova habilidade. E agora vai ser capaz de testá-la em um oponente forte como ele. É incrível demais. O Punhão fala que não precisa de toda essa conversa. O que isso tem a ver com a batalha de agora? Luohan fala que é claro que tem. Ele não acha que isso vai tornar a batalha ainda mais interessante. O Punhão fica sem entender nada, mas o Luohan tá com um sorriso maligno com sua mão em formato de uma lança. O Punhão fala que essa arma dele, você vai enfrentá-lo com isso. Luohan fala que com seu poder atual não é páreo para ele. Pergunta que tipo de poder ele acha que ele vai ter quando ele renascer mais uma vez. Isso mesmo, o Luohan passa a faca em si mesmo na cabecinha e já faz um abate em si próprio. Esse cara sabe fazer kill. O Pan Yu fica falando que esse cara é maluco, hein? O Sapinho fica dizendo que ele é muito arrogante. Que vontade de matá-lo. Manda o ministro esquecer sobre os valores morais e éticos. Vão apenas comer ele enquanto ele ainda está morto. É a primeira vez que eu vejo um demônio falando de ética e moral. O Punhão fala que movimentos baixos e desprezíveis não fazem o seu estilo ninja. O Luohan, aos poucos, começa a fazer sua alma voltar para o seu corpo e fica fazendo até os fogos de artifícios do Natal. O Pan Yu já fica prestando mais atenção e o Luohan continua jogado no chão. Aos poucos, ele começa a virar um lençol ao vento. O Pan Yu fala que se ele vier dessa forma, ele vai ser consumido ao tocá-lo. Então é óbvio qual é a sua nova habilidade. É como a dele, mas é um pouco diferente. Pan Yu já começa a usar sua transformação de lobisomem, virando o Lobisomem 2. Fala que ele ainda é muito imaturo. Vai mostrar o quão grande é a lacuna entre os dois. Já tenta passar por dentro do Luohan versão lençol. E já pega uma distancinha e vira um leão Super Saiyajin versão 3. Fala que ele está mordendo mais do que ele consegue mastigar, hein? Mas o Luohan não cansa. Continua vindo para cima, tentando abocanhá-lo. Aos poucos, o seu corpo fica todo coberto pelo Luohan, mas ele começa a brilhar e vira uma bolota gigante e começa a pegar fogo e fica dando umas batidas de fogo e todo mundo lá fora igual a gente, sem entender nada do que tá acontecendo. O Sapinho até balança com o ventinho. Boan
começa a chamar o Orelha de Rato. O Orelha de Rato fala que o Lu Huan ganhou o poder de absorção. Ele está tentando engolir o ministro, e o ministro está tentando engolir. O confronto de energia espiritual criou um domo de energia. Suas energias espirituais estão muito entranhadas. Não consegue sentir quem tem a vantagem nessa luta. O sapinho fica só olhando com seu sorriso feio na cara. Fica nervoso, dizendo: Vossa Majestade, o ministro pode acabar indo de F. O Bowen fala que ele se preocupa demais. O Pan Yu é seu subordinado de confiança. Como ele poderia ser sacrificado sua vida aqui? De algum tempo para trás, ele matou milhares de pessoas. Afinal de contas, o domo de energia continua brilhando, jogando pedra pra cima. O louva-a-Deus fica só de canto observando tudo com sua moedurinha. Aos poucos, apenas uma fumacinha vai saindo do local. O Pan Yu fica falando: seu rato vagabundo. Pergunta se ele está convencido agora, segurando Lu Huan na sua mão. Lu Huan, em forma bolinha, continua brilhando. Ele está no momento na classe A intermediária. Já fica jogado no chão depois de voltar para sua forma humana. Pan Yu fala que ele ficou sem energia espiritual. Agora ele não vai ser capaz de lutar nem no futuro próximo, a menos que renasça de novo. Pergunta se pode matá-lo da majestade essa noite. O Bowen fala que sente muito por ter feito ele de cobaia. Está ciente do potencial. Agora sua habilidade de renascer será muito útil para eles no futuro. Fala que ele, a partir de hoje, é um deles. Pode prometer que ele vai ganhar experiência de combate com eles. Também vai receber um novo local para morar. Pan Yu manda ele se apressar e agradecer sua majestade por ser aceito. Lu Huan, jogado que nem merda, fala que entendeu. Sua majestade, pensativo, diz que no dia que se tornar forte o bastante, vai matar todos, um por um. Tem 4 vidas restantes. Vai se tornar o homem mais forte nesse mundo. Enquanto isso, nosso prota só tirando uma caquinha do nariz. Fala que tem algo que vai falar para a Han. Pergunta se a ferida dela está quase curada. A Han fala que sim, pode ajudar numa missão a qualquer momento. Prota manda ela esquecer sobre as missões por enquanto. Há uma questão mais importante para resolver. Pergunta se ela não quer se juntar à companhia. Manda ele dormir cedo essa noite. Vai ensinar ela a usar energia espiritual amanhã de manhã cedo. A Yaya fica falando que é sorte. O Tang nunca ensinou ninguém artes marciais antes. Prota fala que nunca mentiu pra ela. Vai dormir cedo. Eles devem dormir também depois dessa rodada. Pensativo diz que se um mestre e a senhorita Long descobrirem o alvoroço que causou noite passada, estará mortinho da Silva, tem certeza. Vai ficar quieto por enquanto. Se a Han puder se tornar uma caçadora de demônios, terá menos que se preocupar com isso. Espera que um demônio forte não apareça nesses dias, ou estará com problemas. Isso não vai acontecer, é o que ele espera pelo menos. Enquanto isso, em outro local, o Xian apenas fazendo sua meditação todo dia normal. Pensativo, diz que ele é realmente incrível, conseguiu sua energia de alquimia interna de volta, mas suas feridas internas levarão umas semanas para serem curadas. Espera não ser perturbado durante esse tempo. Ele deveria fazer uma previsão para isso. Já começa a usar o seu dedinho de previsão e já fica nervoso, dizendo: tigre no poço, o que significa? Faço ideia. Fala que isso significa que não é seguro permanecer na cidade nos próximos 5 dias. Isso é um mau agouro para a cidade de Lusang. Mas está tudo bem, ele está na cidade, então não será um grande problema. Nos próximos 5 dias, está meio ansioso para isso. O cara de rato continua mandando todo mundo se ajoelhar e prestar condolências para nossa majestade. Bowen fala que o alvo deles é o líder do Tautista, o Mestre Li. Portanto, vão prosseguir a fase 2 agora do plano deles. O alvo dele é o seu amado pupilo. O seu nome é Tang, um oficial de alta classificação da companhia. Eita, vão atacar o Protinha, é? Fala que a enviada nessa missão vai ser a Rogue One. Ela fica toda feliz falando que finalmente estou sendo designada numa missão. Estou tão feliz. Eu não ficaria feliz não. Bowen já começa a abrir sua boquinha e manda ela pegar isso. Pega a luz. Mentira, ele tem uma bolota na sua boca. Manda ela pegar esse círculo. O Lu Huan fica perguntando que
porra é aquilo ali, hein, meu parceiro? A Rogue One já pega a bolonta do sapinho e já manda pra dentro, dizendo que vai proteger isso com a sua vida. O Ben-Wen manda ele entregar isso para a coordenada designada. E obrigado pelo trabalho duro. Manda procurarem um novo local de reunião. E isso é tudo por hoje. Obrigado pelo trabalho de todos os meus escravinhos. Lohan manda esperar um pouco, é parte da equipe. Ele não deveria deixar ele de fora. Precisa saber o propósito dessa missão. O Ben fala que já ia dizer para o Panru contar tudo. Mas como está tão ansioso, vai dizer ele mesmo. O motivo pelo qual estão fazendo isso é para que possam remover os humanos desse mundo. Manda o Panru cuidar do novo camarada e responder qualquer dúvida que ele pode ter. Isso é tudo. Desliga o seu sapinho telefone. A Rogue One fala que finalmente pode seguir para a próxima fase, para o mundo ideal que eles querem. O Rogue One fala que o chefe falou que pode perguntar para ele se tiver dúvidas, hein? Quer saber se o alvo deve ser mais forte do que ele, certo? Pergunta o quão forte ele é. Panru fala que aconselha a não desobedecer as ordens da sua majestade. Além disso, também não sabe a resposta. Mas como a majestade acolheu ele, vai tratar ele como um camarada enquanto se comportar. Promete que ninguém vai causar problemas. Lohan fala que tá copiado. Ele realmente tem o que merece para ser um general. Fica só com um sorriso maligno na sua cara. Já vai se aproximando da raposinha. Fala que ela é Rogue One, hein? Fala que tem algo que gostaria de perguntar. O que era aquela bola que ela comeu antes? E como estou na mesma equipe agora, acho que ele deveria saber o que é a próxima fase do plano, é? O sapinho já fica brabo, dizendo que ele é apenas um novato. Nosso plano é importante demais para ser lidado com ele. A Rogue One fala que está tudo bem, já que a majestade acolheu como um novo camarada. O sapinho fala que não quer ser um camarada de um demônio como ele. Fica todo bravinho reclamando. A Rogue One manda ele não levar isso a sério. O sapinho tem uma língua ácida, mas é bonzinho. O Lohan fica falando que não vai levar o baixinho a sério que usa cornetinha. A Rogue One fala que de volta ao que ele estava dizendo antes, a bola na sua barriga é muito preciosa. Se chama Destino Songu. Na outra filial, a primeira filial terrestre trabalhada para encontrá-la, há 3 delas no total no mundo. Ela pode despertar demônios ancestrais de seu sono subterrâneo. Lohan fala, como assim demônios ancestrais, hein? O que eles são classe S? A Rogue One fala que, para ser mais exata, são classe S superior. De qualquer forma, eles são super fortes. O Lohan fala que se eles são fortes, pergunta se eles realmente vão continuar escutando o chefe quando despertarem. A Rogue One fala que o que querem é causar o caos para que possam reduzir o poder de combate do alvo ou então matá-lo. Lohan fala que todo esse é horroroso por causa de uma pessoa. Ele é tão forte assim mesmo? A Rogue One fala que não deve colocá-lo. Segundo a Orelha de Rato, não parece que serão capazes de derrotá-lo, mesmo que todos lutem juntos. O Orelho de Rato não consegue analisar sua força atual, e de qualquer forma, não pode ser tão bom quanto sua majestade. Mas há uma coisa muito importante que precisa dizer para ele. Lohan já fica todo nervosinho com um sorriso na cara, e já começa a ficar sentindo uma sede de sangue absurda, e fica num limbo, sem entender nada, e imagina como se um monstro estivesse tentando devorar o seu corpo. A Rogue One fica só dando umas cutucadas nele. Nessa hora ele finalmente acorda do sono profundo que estava tendo. A Rogue One fala que sente muito. Algumas memórias ruins surgiram na mente dela. Acabou liberando a sua energia demoníaca sem querer, mas o que acabou de falar é super secreto e ele não pode dizer pra ninguém. A ambição de sua majestade é mais importante que a vida dela. Se algo interferir no plano, vai comer essa pessoa sem nenhuma misericórdia. Ela fala isso com um sorriso na cara. Gosta de ter ele na equipe e espera que essa pessoa não seja ele de fazer uma merda dessa. Chama ele pra irem lá. Precisam ir para a cidade ter um pouco de diversão. Sua majestade designou uma missão. Hoje ela está muito feliz. Lohan pensativo diz que a aparência é desconhecida, força comum. Ele até usou um modificador de voz para mudá-la. A identidade dele é um mistério. Mesmo que saiba seu nome e se curve, não há como conseguir descobrir mais sobre ele. Todos esses demônios são fortes e seguem o comando de uma pessoa, e seu plano é remover todos os humanos da Terra. Faz anos desde que se sentiu tão animado assim. Como é um demônio agora, jura
seu demônio mais poderoso de todos. Aquele Tang está na sua lista de casa. Vai pisar sobre seus cadáveres e será um novo rei desse mundo. Uma pessoa já aparece pertinho dele, dizendo que a energia demoníaca dele é fraca, mas pode sentir um pouco dela, junto de uma forte intenção assassina. Aconselha ele fortemente a não fazer nada estúpido. Ele está mantendo ele aqui porque ele é útil, mais vivo do que morto. Manda ele ter cuidado para não se queimar. Luan fica nervoso perguntando de onde apareceu esse cara. A Roguan fala que esse é o Orelha de Rato e ela também está transformada. Estão disfarçados como humanos, agora é muito mais fácil de andar pela cidade. Luan fala que é muito real, então os outros também devem estar. O Panhu fala que o novato não vai voltar ou não, porque ele está demorando tanto. Fala que esse loirinho é o ministro Panhu. O de cabelo verde é o Zoro, tô zoando, é o Teto. O de bonezinho é o sapo feio, tenho certeza que é o sapo. E esse de cabelo branco é o Tanque. A Roguan fala que guardaram uma só por precaução. Manda ele usar esse daqui, dá uma bolota com uma bolsa com poderzinho pra ele. Fala que a empresa de armas humanas fez isso. É o que os demônios precisam para ficar legalmente no mundo humano. Deu um trabalho para sua majestade consegui-los. Se chama de bolsa espiritual. Se colocar no peito dele, vai envolver seu corpo inteiro e ele vai se parecer com um humano. Essa bolsa espiritual é de uma mulher. Ele não deve se importar muito com isso, ela acha. Então ela vira uma beldade. A Luan fala que nem um pouco. É muito mais fácil fazer as coisas como se fosse uma mulher. A Luan fica chamando todo mundo para a cidade. Ela quer comer churrasco até vomitar a noite toda. Esses são os 8 demônios da 11 filial terrestre agora. Orelha de Rato pensativo fala que está esquecendo de alguma coisa, mas não lembra o que é. E todos vão indo embora agora mesmo. Enquanto isso, o Olhão ficou para trás. Ele finalmente acorda, se perguntando quanto tempo ele ficou apagado. E fica perguntando cadê todo mundo, o que aconteceu com a reunião. Fala que é o mais fraco aqui, então esqueceram dele de novo, mas ainda é parte da equipe. Um gato gordo mais uma vez. O Pro tá apressando a Han, dizendo pra ela ser rápida que já estão indo. A Yaya fica dizendo pra ela ter boa sorte, está torcendo por ela. A Han pensativa fala que é a primeira vez que o Tang deixa ela subir essas escadas. Finalmente vai ver o seu campo de treinamento. E acabou!